Boa noite, queridos. Aqueles que trouxeram Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós leremos a partir do verso 51, você que me ouve na tua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que te façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espíritos são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Só até aí, vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Nós proclamamos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito, Pai. Que essa palavra invada os nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é com tremor e temor que vos falo nessa noite. Num momento assim mas muito importante da história da nossa nação, do Brasil. Ainda nessa semana, acredito que muitas pessoas viram minhas publicações alertando quanto ao perigo da utilização de textos bíblicos fora do contexto, com o intuito de criar uma narrativa justificadora das nossas próprias razões, do nosso coração, muitas e muitas vezes enganoso. No caso, acho que fui suficientemente direto em condenar aqueles que estão confundindo, inclusive, permissão de Deus com vontade de Deus. Estou convencido por fatos, evidências incontestáveis, que aquilo que estamos experimentando no Brasil hoje, desde o último domingo, enquanto Igreja do Senhor, não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Muitas vezes fruto do resultado da rejeição do senhorio do Senhor, da rebeldia, fruto da desobediência, pecado, que se manifesta não só, muitas vezes por ação, mas e muitas vezes por omissão. Minha maior preocupação, que aliás nunca deve deixar de existir, é proclamar a palavra de Deus de uma forma fidedigna, sem contaminação com as minhas lentes e livre de qualquer tentativa justificadora de razões do meu próprio coração. Ou seja, eu não posso me atrever a confiar em mim mesmo. Mas eu devo ser conduzido única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, naquilo que Ele quer proclamar à Igreja do Senhor Jesus nesse momento. Por isso, pensando e orando muito, eu fui conduzido ao texto que acabamos de ler.
Sendo certo que só por uma questão de estratégia didática, eu gostaria de iniciar a análise desse texto junto com vocês, não com uma ordem natural dele, mas observando num primeiro momento aquilo que nos resta apontado, dos versos 57 a 62, suas lições, para somente no final olharmos dos versos 51 ao 56 e destacarmos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Vamos lá. Se observarmos o texto, nós veremos que, tendo deixado a aldeia, samaritanos que havia negado pousada, a comitiva de Jesus foi para uma outra aldeia. Está lá no verso 56. Durante esse percurso, ocorreram alguns diálogos. Note que os dois primeiros diálogos que foram retratados, das 3 breves conversas de Jesus, são trazidos também no Evangelho de Mateus, em coincidência, inclusive, quase que literal. Se você abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 19 a 22, você vai encontrar justamente isso. Já Marcos, o Evangelho de Marcos, omite os 3 diálogos, lá não tem. Agora, o terceiro diálogo, ele é exclusivo do Evangelho de Lucas. Você só encontra no Evangelho de Lucas, por isso que eu escolhi esse texto. Observe que as conversas apresentam a profunda seriedade a respeito do discipulado de Cristo. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo chamou repetidamente pessoas para segui-lo, como Messias, como Senhor. Alguns, singularmente, responderam ao seu chamado e se tornaram seus verdadeiros discípulos. Outros rejeitaram quando perceberam quanto isso era difícil. Isso não é invenção do pregador. Se você abrir a tua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 a 66, vocês vão ver quantos que rejeitaram o Senhor. Sempre que Jesus chama as pessoas, ele usava a mesma palavra, que queria dizer seguir, para acompanhar, um sentido para ser seu discípulo. Ele sempre emprega o verbo no imperativo, para indicar que ele não estava buscando um discípulo momentâneo, só para aqueles minutos, mas um compromisso de vida contínua. Eu queria que vocês prestassem atenção. Seguir a Cristo envolve toda a vida e a vida toda. É algo que começa aqui na terra e permanece na eternidade. Não são momentos instantes. Ou seja, é toda a vida e a vida toda. Agora, olhando para esse texto e para esses diálogos, quais as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? A primeira lição que eu aprendo com esses diálogos é que sempre haverá pessoas querendo seguir a Cristo, mas nem todos analisam o custo que significa essa decisão de seguir a Cristo. Foi nesse processo de caminhar, de ir rumo a Jerusalém, que aparecem esses 3 personagens. Jesus foi seguido por muitos, mas poucos foram verdadeiramente seus discípulos. Cada uma das pessoas envolvidas declara que está disposta a seguir a Cristo. O primeiro está disposto a seguir e ir a qualquer parte, mas não considerou o preço. O segundo recebe a solicitação de seguir. No entanto, ele quer ir para casa, ele quer ir para a família. O terceiro quer seguir e, como o segundo, quer ir primeiro para sua casa. Ele, como o primeiro, é desafiado a considerar o preço de se seguir a Cristo. Assim como nos dias de Jesus, é nos dias de hoje a mesma coisa. Muitos ainda não consideram o custo do discipulado. Mas por que isso acontece? Por que muitos não consideram esse custo? Creio que para essa pergunta a resposta seja a mesma resposta de 2000 anos atrás, não é diferente.
Primeira coisa é porque muitos não entendem o que é ser um discípulo de Jesus de fato. Muitos do que se dizem ser servo de Jesus ainda não se conscientizaram o que isso vem a ser. Ainda não entenderam que isso implica em carregar a cruz todos os dias. Não é uma vez ou outra. É Lucas 9, 23 a 26, que implica em ter muitas vezes em enfrentar desavenças, muitas vezes dentro do próprio lar. Basta você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 21, capítulo 21, verso 35 e 36, vocês vão entender isso que eu estou falando. Talvez também porque muitos na superficialidade do compromisso com Cristo é que vivem. Há um segundo grupo, ou seja, o grupo dos superficiais. São pessoas que acompanham Jesus de longe, sem muito ou nenhum compromisso com o discipulado de Cristo. É como se fosse solo rochoso da parábola do semeador, que está lá em Lucas 8, 6 a 13. É a parábola do semeador que nos aponta esse solo rochoso. Ainda existem muitos que não convertidos entre os verdadeiros discípulos. São discípulos, mas não são de fato convertidos. Esse creio que seja o maior dos problemas, inclusive no nosso meio. São pessoas que professam uma fé destituída de fundamento. Uma fé, muitas vezes, na própria fé. Uma fé descompromissada com a verdade. Por isso que há em nosso meio muitas crises, muitas desavenças, há muitos não convertidos nos bancos. E pasmem, acreditem, muitos não convertidos nos púlpitos. Uma igreja dividida. Ou seja, tem alguma coisa errada. Já a segunda lição que aprendo é que existem alguns requisitos para ser discípulo de Jesus. Enquanto Jesus viajava, Lucas nos conta que alguns anunciaram sua intenção de segui-lo. Claramente tiveram boas intenções, mas não tinha percebido a natureza das exigências que o reino faz aos homens. Sabe, nessas boas intenções, geralmente comparadas com as exigências de Jesus, elas não são boas. Boas intenções muitas vezes se apresentam egoístas. Na maioria das vezes as nossas prioridades estão em desacordo com o reino de Deus. Muitas vezes nós indiretamente dizemos: venha o nosso reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Quando a oração do Senhor deixa bem claro: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós ainda patinamos na simples oração que o mestre nos ensinou. Pode a gente não patinar na verbalização, mas na vida. Esses 3 homens poderiam ter se tornado discípulos, mas eles não preenchiam os requisitos estabelecidos por Jesus. Cada um deles tinha um empecilho que impedia de chegar ao próximo nível da condição do discípulo. Essa passagem ilustra 3 coisas que impediam essas pessoas de seguirem Jesus. Uma, motivação errada. Uma prioridade errada. Ou uma noção de tempo errada. Analisemos esses 3 pontos. O primeiro tinha uma motivação errada. Versos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Se você verificar, verá que Mateus identifica esse homem como um escriba. Está lá em Mateus 8,19. Perceba, os escribas eram especialistas da lei mosaica.
e na lei rabínica. No entanto, eles eram hostis a Jesus. Nós vemos isso em várias passagens bíblicas. Por isso é que até de estranhar a atitude desse homem em querer seguir a Cristo. É provável, e aqui eu estou fazendo conjecturas, que por ter testemunhado os milagres registrados em Mateus 8, 5 a 18, ele então tenha sido atraído a Jesus e ansioso para ligar-se a um professor tão incomparável. Ele é um rabi, ele é um mestre. Rabinos que viajam frequentemente tinham grupos de estudantes que acompanharam e aprendiam com eles. Este escriba reconheceu Jesus como seu rabino e queria se juntar a seu grupo de discípulos. De acordo com o relato do Evangelho de Mateus, ele se dirigiu a Jesus e chamou ele de mestre, oferecendo assim como um aluno daquele que ele entendia como se fosse o milagreiro de Nazaré. No entanto, Jesus não se surpreendeu com a atitude desse homem. Vemos pela resposta de Jesus lhe deu naquele momento. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A motivação desse homem em seguir Jesus não era a motivação que o Senhor espera dos seus discípulos. Creio que duas eram as suas motivações. E aqui eu estou pensando e tentando entrar no texto. Talvez a primeira motivação era ambição e conforto. Raposa tem onde se esconder, as aves têm ninho. Este homem estava motivado pelas talvez vantagens que pensava que iria receber seguindo a Cristo. Jesus, porém, joga uma pá de cal em seu entusiasmo, mostrando que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Entenda, quem deseja seguir o caminho com Jesus, decididamente não escolhe aqui como se a gente falasse assim, puxa, é uma carreira de uma sorte invejável. No entanto, a maneira como ele entende o que isso acarreta parece muito assim superficial. Ele não entende que seguir Jesus, que estava indo para Jerusalém, significa Getsemane. Seguir Jesus significa Gólgota. Seguir Jesus significa sepulcro. Jesus já havia deixado isso bem claro aos seus discípulos para onde ele ia. O que Jesus está deixando bem claro para este escriba é que não há conforto e aceitação para o mestre, muito menos para os seus discípulos, e hoje não é diferente. Não tem aceitação, não tem conforto. A prova disso é que eles acabaram de ser expulsos de uma aldeia samaritana. A segunda motivação talvez seja poder e influência. Há também nessa passagem um certo sentido político que a gente poderia extrair da história de como Jesus ilustra a questão. As aves do céu referiam-se às nações gentílicas, Roma, o império dominante da época. No sentido apocalíptico intertestamentário, a raposa era símbolo dos amonitas, que eram um povo racialmente aparentado, mas politicamente inimigos de Israel. Herodes era idumeu. Ele era racialmente ele era mestiço, e Jesus chama Herodes Antípes de essa velha raposa. Isso é o que a gente vê em Lucas 13:32. Jesus poderia estar dizendo, com esse jeito de falar, essa resposta clara, o seguinte: olhem, vocês querem poder e influência, vão para as aves que revestem de penas os seus ninhos por toda parte. Vá para Roma. Sigam as raposas que dirigem os seus negócios com muita astúcia. Pois a despeito das expectativas, o Filho do Homem permanece impotente e solitário.
Ele não se apresenta como alguém naquele momento que representava o conceito de poder que aqueles homens muitas vezes procuram. Se uma pessoa se propõe a seguir Cristo com a ideia de que terá poder, de que terá influência no mundo, está com a motivação totalmente errada. Está andando na contramão, inclusive, dos ensinos de Jesus, não prestar atenção naquilo que ele falou de uma forma bem clara. Mateus capítulo 10, verso 16, 22 e 25 nos diz assim: eis que vos enfio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falar, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa do meu nome. O Senhor estava dizendo tudo de uma forma bem clara. Agora, se a gente olhar o segundo personagem, a gente vai ver uma lição que o segundo talvez tinha uma prioridade errada na vida. Olha o verso 59 e 60 comigo. O outro disse, é Jesus dizendo, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Se o primeiro se prontificou a seguir a Cristo voluntariamente, este, no entanto, estava recebendo ali um privilégio. Ele estava sendo comissionado. Ele estava sendo convidado pelo próprio Senhor. Mas entre aceitar esse convite incondicionalmente, ele expôs a sua condição para seguir a Cristo. Qual a condição? Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. A prioridade desse homem não era a prioridade que o Senhor espera de um discípulo. Mas por que você está falando isso? Quais eram as reais prioridades desse homem que pode nos saltar dos textos aos nossos olhos? Vemos que ele se colocou as prioridades familiares em primeiro lugar. Observe o que ele diz para o Senhor. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. À primeira vista, isso parece ser um pedido até razoável. Era dever de cada filho, sabe, certeza, cuidar do seu pai até a sua morte. Isso era mandamentos que estavam lá em Gênesis 25, 9, 35, 29. Sabe, a gente vê de uma forma bem clara. O problema é que a desculpa do homem era de que seu pai ainda não estava morto. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus, depois que o meu pai morrer, eu então te seguirei. A preocupação com a casa dele era a pedra no caminho desse homem. Como disse Donald Arthur Carson, mesmo os laços familiares mais íntimos não devem ser postos acima da submissão a Jesus e da proclamação do reino. O Senhor não divide senhorio. A preocupação desse homem tem sido muitas vezes a preocupação que nós vemos hoje. Preocupação de muitas pessoas hoje. Quantas pessoas pensam em seguir a Cristo, mas não querem magoar familiares, por exemplo. Sabe? Os pais podem ficar ofendidos e magoados por eles serem agora um crente em Jesus. Isso é muito comum. Estava brincando outro dia, conversando inclusive com o Jorge, sabe?
Eu sou da época em que a gente falava assim, olha só, né? Porque o pessoal foi mudando, até a nomenclatura. Era protestante, de protestante virou crente, de crente virou evangélico, de evangélico, hoje em dia tem os gospel, sabe? E protestante na década de 60, 70 era quase que um xingamento, sabe? Fulano é protestante, o quê? A prostituta. Ah, bom, pensei que fosse protestante, sabe? As pessoas viam mais ou menos desse jeito. Agora, note ainda que ele colocou prioridades culturais, talvez, diante do discipulado. Segundo a tradição da época, seu pedido era para ficar em casa até que seu pai morresse. Isso, inclusive, era uma exigência cultural da época. Devido a isso, esse homem está dizendo mais ou menos assim: a minha comunidade me faz certas exigências. E a força dessas exigências é muito grande. Certamente o Senhor não espera que eu frustre a expectativa que a comunidade tem em mim, né? Não obstante, é isso que o Senhor quer. Que você frustre a expectativa dos outros. Porque não tem jeito de seguir a Cristo e não frustrar muitas expectativas de outros. Nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e o evangelho do reino. Não tem espaço, não cabe. Jesus não está dizendo que devemos abandonar os pais. Jesus está dizendo: deixe os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos. Mostrando que as outras pessoas podiam cuidar do pai dele, ou seja, outras pessoas podiam fazer aquele que era um trabalho secular, mas era obrigação dele pregar o reino de Deus. Por isso eu digo: ai de mim se eu não pregar o reino de Deus, ai de mim. Ele provavelmente colocou ainda interesses financeiros acima do discipulado. O que esse homem realmente estava dizendo era que ele queria um adiamento para seguir Jesus, até que o seu pai morresse e ele recebesse talvez a sua herança. Ele sabia que Jesus estava indo para Jerusalém, e se ele acompanhasse, essa atitude poderia levá-lo a perder parte talvez da propriedade do pai. Eu estou falando em conjecturas estruturais da civilização da época, com a qualidade desses homens, mas isso era totalmente ao contrário daquilo que aconteceu com os 12 apóstolos. Basta você ver Mateus 19, 27, Lucas 5, 11 a 28. Ele não estava disposto a deixar tudo e seguir Jesus tal qual os outros deixaram. Ele foi um exemplo, sabe, de uma semente que não deu certo, que caiu entre espinhos, que esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos deleites da vida, e não dão fruto com perfeição, não produzem. Muitas pessoas põem em primeiro lugar as suas necessidades, os seus compromissos antes do discipulado. E as suas necessidades e ambições vêm em primeiro lugar. Quem pensa assim, não pode ser discípulo de Jesus. Não dá. Falta requisito. Agora, o terceiro personagem, muitas vezes tinha uma noção errada, inclusive, do tempo. Olha o que está no verso 61 e 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro indivíduo, assim como o primeiro, voluntariamente se candidata a seguir Cristo. Mas assim como o segundo, ele tinha suas exigências. Deixa-me despedir primeiro dos que estão lá na minha casa. É isso que, em outras palavras, está dizendo. A resposta desse homem demonstra claramente que o seu coração não estava completamente engajado a serviço de Cristo e do reino. E que, portanto, ele não estava preparado para ser discípulo de Jesus.
Não viu isso como um mero ato de cortesia, e sim como uma tática. Jesus estava olhando isso como uma tática de procrastinação. Procrastinar significa transferir para outro dia ou deixar para depois, delongar. Na verdade, ele queria saber a opinião de sua casa sobre esse assunto, talvez. E quantos estão deixando para amanhã? Para amanhã, para amanhã. Com isso em mente, podemos pensar algumas coisas. Esse homem estava transferindo sua decisão para terceiros. O despedir da família nada mais é do que pedir permissão para submeter o assunto e seguir Jesus à autorização da sua família. De acordo com o que eles falassem, ele talvez faria. A decisão de ser um discípulo de Jesus não partiria dele então. Seria uma visão familiar. Ele estava transferindo uma decisão que não dá para transferir. A decisão para seguir a Cristo é tua, é individual, não é familiar. Tem muita gente agindo assim hoje também. Agem segundo o conselho de familiares, amigos em relação a seguir Cristo. Entenda de uma vez por todas, eu queria que você prestasse atenção. Essa decisão não pode ser terceirizada. Ela é uma decisão pessoal. Ela é uma decisão intransferível. Não é da patota. É tua. Não é do papai e da mamãe. É tua. Essa decisão é tua. Seguir Jesus é muitas vezes quebra de tradições, quebra de paradigmas. No mundo do Oriente Médio, a autoridade do pai, tradicionalmente, ela era suprema. Este homem está falando claramente para Jesus o seguinte: vou te seguir, Senhor, mas a autoridade do meu pai é maior que a tua, só se ele permitir. Vou te seguir, Senhor, mas ele não entendeu nada com quem estava falando. Ele estava colocando o senhorio de Cristo num segundo plano, como existindo uma maior autoridade. Isso estava impedindo de seguir o Senhor, e é por isso que Jesus advertiu as multidões que o seguiam, quantas e quantas vezes: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gente, não é cor-de-rosa. Não é invenção minha. Lucas 14, 26 diz isso de uma forma bem clara. Seguir a Cristo envolve quebrar tradições, hábitos e a própria, muitas vezes, vontade nossa. Jesus disse que para segui-lo devemos abrir mão das nossas vontades, porque seguir a Cristo é negar-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Como disse Pedro para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É isso que o Senhor espera. Pessoas que tenham coragem de deixar tudo por amor a Cristo, bastando uma palavra. Seguir a Cristo é romper com o passado e seguir para uma nova vida. Porque a verdade é, seguir a Cristo é nascer de novo, como disse Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é seguir a Cristo. Embora o texto não descreva o que aconteceu com nenhum desses três homens, ele para aí. É óbvio que eles, a exemplo daquele texto do jovem rico, abandonaram Cristo para se agarrarem a coisas terrenas. Jesus deixou bem claro que aqueles que não estão dispostos a negar-se a si mesmo, e quando eu estou falando negar-se a si mesmo, eu incluo nisso riquezas, eu incluo nisso relacionamentos ou qualquer outra coisa por amor a Ele, não pode entrar no reino de Deus.
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, declarou Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Lucas 9, 23, 24. Essas coisas são tão claras, tão evidentes, tão taxativas. O evangelho que tem sido muitas vezes pregado em muitos púlpitos hoje é um evangelho hedonista. Um evangelho que não condiz com as Escrituras. Qualquer Jesus que estiver sendo apresentado diferente, eu vou dizer para você, é um Cristo falso. É um Cristo genérico, nem mesmo similar. É um Cristo talvez assim, no máximo um placebo. Placebo, está doente, está aqui um placebo, sabe? Um Cristo que não faz exigências, que não pede abnegação, que não se importa com a vida que você leva, definitivamente não é o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro está olhando para você hoje, está olhando para mim hoje, e vendo na vida que eu estou levando. O Jesus que nos é apresentado nas Escrituras, nesse texto em particular, exige abnegação, compromisso e rompimento com o mundo. Menos que isso, não é o Jesus que se revela nas Escrituras, definitivamente. Agora, se nós voltarmos ao início do texto, no verso 51 a 55, do texto nós veremos que Jesus e seus discípulos estão próximos a uma cidade. Essa é a segunda parte que eu queria, muito importante para esse momento. Estão próximos de uma cidade, um vilarejo, talvez samaritano, e nos aponta o texto, está lá no verso 52. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer preparativos. O motivo pelo qual Jesus escolheu ir ao vilarejo samaritano não é explicado. Não tem nada no texto. Possivelmente queria pernotar ali, ou pregar para as pessoas que ali viviam, para a cidade, ou ambos os motivos. Tampouco nos é dito quem foram os mensageiros que foram adiante e entraram na aldeia. Provavelmente alguns dos seus discípulos. Não cito o texto quantos. Pensem comigo, um grupo de 12 ou mais pessoas, era uma quantidade inclusive razoável para um pequeno vilarejo daquela época. De modo que avisar com antecedência me parecia até prudente. Vai na frente para preparar a estalagem. Para você viajar hoje em dia, você faz reserva em hotel. Né? Muito difícil a gente falar assim, não, lá eu procuro. Porém, as pessoas do vilarejo recusaram-se a receber Jesus e os seus discípulos. Nós vemos isso no verso 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Queridos, a antipatia entre os judeus e os samaritanos se baseava em algumas diferenças religiosas. Nos textos que se encontra o diálogo de Jesus à beira do poço, com a samaritana, encontramos uma explicação bem clara, bem resumida, dizendo assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Existe todo um pano de fundo, salientando essa antipatia mútua entre aqueles povos. Porém, Jesus não cultivava preconceito nenhum. Em outra passagem, lemos que, a respeito dos 10 leprosos, vocês lembram dos 10 leprosos que Jesus curou? Ele curou, e o único que voltou para lá agradecer era justamente, inclusive, um samaritano. Está lá em Lucas 17, 15 a 19. Observe que na conversa de Jesus com a samaritana, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, depois você procura, você vai encontrar, impressionou a mulher de tal maneira que ela falou o seu respeito, e outros moradores do lugar foram ter com Jesus, e Jesus foi para a aldeia deles e continuou pregando lá ainda por 2 dias. Ao contrário de outras aldeias que aprovavam hospedar Jesus, a citada no relato de Lucas 9, que nós lemos,
não foi hospitaleira, muito pelo contrário, rejeitaram receber Jesus, é isso que está claro. Agora, frente à negativa da aldeia, vejo o comportamento de 2 dos discípulos de Jesus. E eu estou falando assim, discípulos de Jesus, pessoas que abandonaram tudo para seguir Jesus, pessoas que talvez estavam na condição que não é a condição que ele rejeitou esses 3 mais adiante, eram diferentes. Verso 54, ao verem isso, ou seja, a rejeição, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É interessante que no livro de Marcos, lemos que Jesus dá alcunhas aos 2 irmãos, Tiago e João, que eram irmãos, os quais deu o nome de Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão. Não é explicado por que chamou-os de filhos do trovão, mas é provável que tinha eles um gênio assim, um tanto quanto forte. Ao saírem da vila que rejeitaram Jesus, os irmãos Boanerges, filhos do trovão, queriam chamar fogo do céu. Os filhos de trovão aparentemente tinham uma personalidade forte e eram homens de atitude. Agora diz para mim, quantos aqui hoje, ou que me ouvem em casa, estão hoje com a mesma vontade de chamar fogo do céu para consumir todos quanto rejeitam ao Senhor Jesus? Eu confesso para vocês que é assim que muitas vezes eu me sinto. Eu confesso, meus irmãos, que esse mesmo sentimento rodeou meu coração contra aqueles que igualmente rejeitam a Jesus quando atacam família, aprovam aborto, defendem ideologia de gênero, agem contra leis, rasgam Constituição, afrontam a Deus de todas as maneiras. Eu não estou falando aqui de homem, eu estou falando do meu Senhor. O sentimento que me topa enquanto homem carnal, carne, sangue e osso é esse: dos filhos de trovão, o Senhor manda fogo do céu. Interessante que anteriormente, nesse capítulo mesmo, capítulo 9 de Lucas, Jesus ensina aos seus discípulos o que fazer quando não fossem bem recebidos. 9:5 diz assim: na casa em que entrares, ali permanecei, dali saíres, e onde quer que não vos recebam, ó, saíres daquela cidade. Sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Mais adiante, reforça esse mesmo ponto e acrescenta mais alguns detalhes. Capítulo 10, verso 10 e 12 diz assim: quando porém entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se não pegou aos pés, sacudimos contra os outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Era um costume dos judeus sacudir a poeira dos pés após pisarem territórios pagãos, com o propósito talvez de remover as impurezas de contaminação daquele povo. No caso dos discípulos, sacudir o pó dos pés indicava que os moradores daquela cidade rejeitaram a mensagem de Jesus e que seriam julgados por isso. Embora teria sido legítimo para Tiago e João sacudirem a poeira dos pés ao deixarem aquela aldeia, a forma com que queriam castigar a cidade ia além do julgamento pelas mãos de Deus que Jesus havia falado. Eles queriam justiça com as próprias mãos, em outras palavras. O que propunham era uma punição severa, com precedentes talvez do Antigo Testamento. Vocês se lembram daquela passagem retratada em 2 Reis, capítulo 1, em que é mandado alguns capitões para pegar Elias? E Elias, naquele momento, resolve não descer até o rei. Elias, porém, respondeu ao capitão, está lá em 2 Reis 1:10, capitão de 50.
Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, naquela ocasião, o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Talvez esses homens tenham lembrado disso. Veja, embora Deus tivesse mandado fogo do céu em algumas vezes, a punição não cabia naquela situação. O que Jesus deixou bem claro para eles, olha o verso 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. É o puxão de orelha que o Dionísio leva assim, olha, estou puxando tua orelha, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Porque ele os repreendeu. Entendam, quando confrontados com a rejeição, os discípulos não responderam adequadamente, mas como pessoas que desejavam vingança com as próprias mãos, segundo o seu próprio julgamento, coração enganoso. Em alguns momentos Jesus emitiu fortes advertências sobre julgamentos. Lucas 10, 13 e 15. A ti, Corazim, a ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. O que o Senhor está deixando bem claro? Aquele castigo viria no dia do juízo. O julgamento imediato e destrutivo que os discípulos queriam estava errado, e não lhes cabia pronunciar. Percebam que apenas algumas traduções da Bíblia incluem essas duas frases. Vocês não sabem que espécie de espírito são, ou seja, vocês não sabem de que espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Em outras palavras, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar as almas dos homens. Aparentemente os discípulos esqueceram o conselho dado por Jesus quando lhe ensinou: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que os maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28, 4 páginas antes daquilo que nós lemos hoje, com certeza. Entendam, mesmo com a incumbência de pregar o Evangelho e até falarem de julgamento, porque muitas vezes eu já usei esse púlpito para falar isso, eu sou obrigado a denunciar, eu não estou inventando a palavra de Deus. Tal julgamento não viria nas mãos dos discípulos, mas sim de Deus, na hora em que Ele quiser e Ele determinar. Não é meu, não é teu, não é nosso. Joio e trigo será separado por homem. Não será separado por homem. Com o tempo, aprenderiam a lição esses discípulos. E converteram muitos samaritanos. Depois da ressurreição, Jesus deixou claro aos seus discípulos que deveriam inclusive testemunhar em Samaria, pois a palavra diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É isso que nós estamos sendo feito aqui em Assis, interior do estado de São Paulo, testemunhas de Cristo. Mas como? Um dos principais objetivos do ministério de Jesus era capacitar os discípulos que o sucederiam depois que ele subisse ao céu. Parte dessa capacitação estava em tirar das lições ensinadas a partir de erros dos discípulos, como o incidente que nós observamos, onde Jesus corrige os filhos do trovão. Como se Jesus estivesse falando assim: Boanerges, calma o teu coração. Eu vou concluir. Sabem, queridos, eu estou sendo desafiado sobre tudo nesses últimos dias, com tudo isso que tem acontecido,
Porque tem carne aqui, tem sangue, sabe? Tenho família. Tem pessoas que eu amo. Eu estou sendo desafiado, sobretudo nesses últimos dias, a uma profunda avaliação da minha vida de cristão, como também da igreja, pois acredito que não há espaço, e nem um tempo para cristãos tão somente nominais, que não entenderam qual é o chamado, não entenderam os requisitos, mas que não refletem uma postura, muitas vezes, esses nominais condizente, embora não digam, por suas atitudes e posturas e pensamentos, rejeitam a Cristo. Meu querido, se você pensou como os irmãos Boanerges, calma o teu coração. Não estou te falando para deixar de denunciar e lutar pelo Evangelho, não é isso. Eu não vim aqui pura e simplesmente para jogar panos quentes e pregar tal qual perdão, porque perdão sem arrependimento não há. Não há. E uma das funções de quem vai oferecer perdão ou declarar perdão é pontuar o erro, inclusive para dar chance de haver fruto, porque fruto, sem arrependimento não há fruto. Pode haver no máximo um remorso, sabe? Não estou falando para deixar de denunciar e lutar pelo Evangelho, mas eu estou para dizer para vocês o seguinte: a justiça é do Senhor. É do Senhor. Igreja, a justiça é do Senhor. Agora, se você tem rejeitado o senhorio de Jesus com suas posturas, atitudes, saiba que o tempo está chegando. Arrependa-se e busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque isso, a exemplo daquela aldeia, é negar a hospedagem a Cristo. Ele não vai permitir de modo algum que opere-se justiça por nós. Mas eu tenho certeza, o tempo está próximo. O tempo está próximo. E eu queria que você recebesse isso como uma oportunidade. Amém? Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Eu não sei como é que você está na tua casa hoje. O teu coração. Eu confesso para vocês que eu tô triste. Estou angustiado. Mas se não fosse esse senhorio de Cristo na minha vida, porque o senhorio dele me basta. Eu tenho certeza que é Ele que me protege, é Ele que me guarda, é Ele que sustenta a minha casa, é Ele que sustenta a tua vida, é Ele que guarda a tua entrada, a tua saída, é Ele que é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Que esse momento seja um momento profundo de reflexão da tua vida, enquanto aquele que se diz, eu sou cristão. Cristianismo sem renúncia não existe. É balela. É falso. É falso. É falso. Mas há tempo. Há tempo. Há tempo. Sabe? Acalme o coração se o teu espírito hoje está como os irmãos Trovão. Acalma. Receba essa palavra hoje como uma repreensão do céu, que veio para mim e vem para nós, mas que nos enche de esperança, porque esses mesmos irmãos Trovão
pregar o Evangelho a Jerusalém, Samaria e confins da terra. E é isso que o Senhor nos convida a fazer. Continuar pregando o Evangelho aqui em Assis, nos bairros, nos hospitais, nas cadeias, naqueles que por vezes o nosso coração queria fogo do céu. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Estende a tua mão de poder sobre nossas vidas e que essa palavra frutifique, Senhor. Pai, que ela saia do nosso intelecto e invada o nosso coração e transforme a nossa vida, Pai. Pai, existe promessa de um grande avivamento para essa nação, para a tua igreja, Senhor. E tem que começar por nós, Senhor, meu Pai, de não negociarmos o teu senhorio, não abrirmos mão, Senhor, meu Pai, das tuas verdades que são absolutas, não são relativas. Não há espaço, Pai, não há espaço, sabe, para desculpa, para deixar para amanhã. É hoje, aqui e agora, Senhor. Por isso, Senhor, meu Pai, recebe a nossa oração agora e transforma a nossa vida. E de modo muito, muito especial, Senhor, estende a tua mão sobre a nossa nação, Pai. Estende a tua mão. Estende. Teu povo está chorando, está clamando, Senhor, meu Pai. Pai, nós não queremos vontade nossa, não. Não é isso. Eu não quero a minha vontade. Porque só a tua vontade, só o teu querer é boa nova, é perfeito, é agradável. Só é. Por isso, Senhor, opera a tua vontade na nossa nação, Senhor, meu Pai. Estende a tua mão de poder, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?